Bom dia, hoje é dia 11 de janeiro de 2024, né? Estamos começando mais um programa Momentos que Ele Cresça que Eu Diminua. Quem vos fala é a missionária Nadia Albano, sou missionária e psicóloga pela misericórdia do Senhor, né? Vamos estar orando e logo em seguida vamos estar indo para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento a minha família, meu esposo, meus filhos, o ministério chamado. Deus, eu apresento também a vida de cada um que vai estar ouvindo, Pai. Oh, Charamanta Sudecomanai, essa live, né? Que você possa estar alcançando cada lar, entrando com providência, com socorro, com cura, com libertação, com salvação. Deus, que essa palavra venha ser um alimento, venha ser um consolo para aqueles que precisam, Pai, ouvir a Tua palavra. Porque é a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que cura, Senhor, não é outra coisa, somente a Tua palavra. Senhor, meu Deus, a Tua palavra é tão linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela alimenta, ela é tudo, Pai. Senhor Deus, que nós vamos aprender a buscar a cada dia de Ti, no Teu alimento, Pai. Que essa palavra ela é viva, ela é eficaz, Pai. É ela que alimenta a nossa alma, é ela que nos fortalece, que nos leva a Ti, que nos leva, Pai, a ter temor de Ti. É a Tua palavra, Pai, que faz com que venhamos nos afastar do pecado e deixar o pecado, Pai, e temer a Ti, Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda a temer a Ti, não ao homem, Senhor. Muitos têm tido temor do homem e não têm tido temor de Ti. Tem tido, aliás, medo do homem e não têm tido temor de Ti, Pai. Ah, Senhor, desperta, abre os olhos, Pai, daqueles, Pai, que ainda estão, Pai, cativos na mentira, no engano, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor venha revelar a Tua palavra santa e preciosa. Sabemos, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor vem buscar um povo lavado e remido no Teu sangue, Pai. É um povo lavado e remido no Teu sangue, na Tua palavra, que a santidade é, Pai, deixar o pecado, buscar cada vez mais a Ti, jejuando, buscando ler a Tua palavra, tendo comunhão contigo, Senhor, na raça de como, né? Porque quando conhecemos a Tua palavra, quando buscamos, Pai, a Ti, nós temos temor de fazer aquilo que não Te agrada, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele, Pai, na sua de como na era manda sai, que é justo, Pai, e essa balança não é enganosa, né? E aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele plantar vento, ele vai colher tempestade. Então, Pai, nos ensina, Pai, a buscar a Tua palavra. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Essa é uma palavra que a gente vai estar meditando hoje. Essa palavra está em 1 Pedro, sabe? A Bíblia, ela consta de muitos livros, né? 66. E 1 Pedro e 2 Pedro é um livro maravilhoso, né? São cartas, assim, de uma riqueza, assim, inestimável, né? Porque na primeira carta de Pedro, ele vai estar ensinando a igreja, né? A não se contaminar com as coisas do mundo, né? Não deixar que as coisas do mundo venham para a igreja e tragam confusão ali para aquilo que Deus já deixou, né, para a igreja primitiva naquele tempo. E já em 2 Pedro, ele já vai estar ensinando ao povo a identificar, né, os falsos profetas, os falsos pastores, né, os lobão, né? Mas é muito interessante, são cartas pequenas, né, mas de grande acréscimo nas nossas vidas. Se um dia a igreja puder ler, né, pedir para o Espírito Santo de Deus abrir a mente de vocês para estar entendendo, são cartas maravilhosas, né? 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, né? Judas, né? São cartas assim que, meu Deus do céu, não tem palavra, né? Mas são cartas que não enriquecem ninguém. Não tem embasamento, né? Para dinheiro, mas tem embasamento para comunhão com Deus, para salvação, tá bom? O intuito é a salvação da alma, né? Dinheiro, igreja, é passageiro, é efêmero, tá bom? Vamos ler aqui a palavra do Senhor? Também não tem exaltação. Pedro nos ensina a humilhar, né? Debaixo da potente mão do Senhor. Se vocês verem a história de Pedro, nossa, Pedro era soberbo, né? Pedro era valente. No entanto, que quando ele fala para Jesus assim, não, Senhor, não vou te negar, não. Aí Jesus assim, Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, né? Tá lá no começo, nos primeiros evangelhos, né? E Mateus, Marcos e Lucas, né? E João também, nos evangelhos sinópticos. E aí depois, quando Jesus ressuscita ao 3º dia, não, ele nega Jesus, né? Quando Jesus é preso. Fala, não conhece, fala 3 vezes, nega Jesus, o galo canta. E é tão interessante que quando Jesus é preso, depois que ele ressuscita ao 3º dia, ele manda chamar Pedro, né? Chame Pedro.
né? E aí depois ele fala com Pedro assim, Pedro, tu me amas? 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí Pedro olha para Jesus e fala assim, tu sabes. E Jesus fala assim, então apacenta minhas ovelhas. Ó, igreja, que coisa linda, igreja. Então você entenda, Pedro andou com Jesus, né? Apóstolo de Jesus, estava ali do lado de Jesus, né? A gente vai fazer Pedro, João e Tiago. Quando Jesus vai fazer alguma coisa, sempre estava os 3 com ele. Pedro negou Jesus, né? Então nós temos as nossas fraquezas, mas nós temos que nos arrepender. E aí quando Pedro escreve assim, 1º e 2º Pedro, a igreja é de uma riqueza inestimável. São cartas assim que, nossa, maravilhosa, né? Que um dia vocês possam ter a oportunidade de estar lendo. Né? Eu amo ler, não sei porque, né? Não posso falar pra você, vocês têm que ler, não, porque é um chamado, né? Mas é coisas assim que toda vez que eu leio eu fico maravilhada. Cada vez que eu leio, Deus mostra outras coisas. Eu já quero chorar, né? Porque eu sou fãzona do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, de carteirinha. Eu amo esse Deus, eu amo. Eu sou tiete. Ai, do Evangelho, sou tiete da Bíblia. Eu amo demais, eu amo demais, amo demais. Eu amo demais. Mas vamos para a palavra, tá bom? A gente vai ler 1 Pedro 2, né? Versículo 11. Na minha Bíblia, o título é assim, Deveres Sociais dos cristãos, né? Então, vamos lá? Deveres Sociais dos Cristãos. Hoje é evangélicos, né? Vamos lá. 11. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os recusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitos, o Senhor Deus, né? Jesus, Pai, Filho, por causa do Senhor, né? Sujeitam-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviado para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus, e praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivos de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplos para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Senhor, desde já eu agradeço, Pai, pela oportunidade de poder mais uma vez trazer a sua palavra. Senhor, é só a palavra. Deus, a gente não precisa de mais nada, somente a tua palavra. Através da sua palavra, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos mostra o que é certo e o que não é. Senhor Deus, nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor venha crescer, que eu só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora já são 7h35, né? Essa é uma palavra onde o apóstolo Pedro, ele está, né, ensinando aos irmãos, né, que eles devem obedecer, né, aos que estão de fora, dando um bom exemplo, né, porque a igreja, a gente vê que era mais ou menos ali no reinado de Nero, né? E foi Nero, ele perseguiu ferrenhamente, né, os apóstolos, foi terrível, assim, né, no entanto que ele foi
A morte de Pedro foi nesse meio tempo aí, né? E Pedro, ele não quis ser crucificado de cabeça para cima. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não tinha, ele entendeu que ele não era digno de ser crucificado como Jesus, né? Mas foi no reinado de Nero, provavelmente que ele morreu. E diz assim, amados, insistem que vocês, aqui ó, amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, igreja, nós só estamos aqui como estrangeiro, como turista, de passagem aqui na terra, né? Porque nós temos uma morada eterna que é no céu. Então, Pedro, ele diz assim, nós devemos o quê? Nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, igreja, nós temos desejos, nós somos motivados por desejos, né? Um exemplo que a gente levanta, vai trabalhar, tudo que a gente faz é por um objetivo, por um desejo, né? Você levanta, você estuda, porque você quer ser melhor, você quer ter uma casa melhor, você quer ter um carro melhor, você quer ter algo melhor. E esse é um desejo positivo. E quando você tem um desejo negativo? Quando você deseja a mulher do próximo, quando você deseja o carro do próximo, você sabe que os ladrões existem porque eles desejam roubar aquilo que é dos outros, mas eles não querem trabalhar. Então tem um ladrão para isso, para roubar, né? Tem um sequestro porque eles querem adquirir rios de dinheiro, mas não quer ter esforço, então ele vai e sequestra. Então, assim, igreja, desejo. Eu quero aquela mulher, mas ela nem me conhece, ela não quer, mas eu tenho um desejo de estrupá-la. Então, ele vai e estrupa. Então, ele infringe as leis. Então, as pessoas, infelizmente, nós somos movidos por desejo. Então, nós temos que o quê? Reprimir, guerrear, né? Contra a nossa carne, né? Nós temos que guerrear constantemente, né? Porque ela luta contra a nossa alma, né? Ela quer ali fazer coisas que vai saciar a nossa carne. E nós estamos aqui simplesmente como passageiro. Então nós temos que alimentar a nossa alma. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, eu tô com inveja, Pai, da Maria, porque a Maria comprou uma casa, a casa da Maria é bonita. Senhor, não aceito, Pai. Isso não provém de ti. Isso é da carne. Satanás, eu te repreendo. Carne maligna, sai em nome de Jesus. Sai esse desejo maligno de mim. Eu não aceito. Vamos orar, porque Maria tem uma casa boa, glória a Deus. E no tempo oportuno você vai me dar. Então, você não sabe a história de Maria. Você sabe que Maria comprou uma casa, mas você não sabe o esforço de Maria, você não sabe a luta de Maria. Então, vamos orar, né? Vamos orar, vamos buscar ser diferente nessa terra, porque já tem muita gente invejosa, muita gente mentirosa, muita gente que faz o mal, e Deus precisa de pessoas que fazem o bem. Então, Pedro está nos instruindo aqui na carta dele. Ele estava instruindo ali, né, os apóstolos, né, a igreja primitiva no começo do tempo, que não era fácil, né? Então, assim, e ele lidar com situações, igreja, inusitadas. No entanto, ele está num tempo ali, onde a igreja está sendo perseguida ferreamente, onde o apóstolo Paulo, que perseguia ele, está se juntando a ele. Então, assim, são coisas novas, mas a essência era, nós estamos aqui de passagem, né? Jesus deixou assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador e eu voltarei. Então, eles estavam lutando, né, para ir para a glória. Então, assim, igreja é coisa maravilhosa. Você saber que a igreja primitiva lutou, né? Então, assim, foi algo tremendo. Não é pra gente estar brigando por causa de carro, de casa, eu quero carro, eu quero casa. Coisas passageiras e efêmeras, igreja, né? Então, ele tá mandando a gente, tá ensinando que nós estamos aqui simplesmente de passagem. Ele diz assim no 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então, isso é muito sério. As pessoas podem te acusar, podem falar mal de você, podem te caluniar, mas e a sua vida com Deus é o que conta. Você tá entendendo, igreja? O que conta é isso. Porque, assim, eles podem te acusar, mas eles observam o seu comportamento. Você tá entendendo? As pessoas falam de você, mas ao mesmo tempo eles estão te observando. Nossa, mas eu falei que ela não presta. Eu falei isso, mas tá lá. Firme e forte. Por quê? Porque nossa fé está firmada no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor. A nossa fé está firmada no Senhor. Arandaçuda Comanai, a sua casa está firmada na rocha que é Cristo. Então as pessoas vão falar mal de você, vão te perseguir, vão te caluniar e você vai continuar marchando. Você vai continuar dando um bom exemplo. Se você ajudava os outros, você vai continuar ajudando, orando, fazendo o que você tem que fazer, porque sabemos que estamos aqui simplesmente de passagem. Não abrir e piscar de olhos, o Senhor pode voltar para você. Ou pode voltar para mim. Eu posso estar aqui, ter uma farta fulminante, posso cair, bater a cabeça outra vez. Eu não sei. Mas é o de repente do Senhor nas nossas vidas. Então nós temos que ter esse cuidado para com a nossa vida e saber que estamos aqui simplesmente de passagem, né? Então ele diz assim,
Mas eu acho tão importante quando ele fala assim, na parte B, que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, né? Então, assim, nós temos que estar praticando porque eles estão observando, né? Para que Deus venha intervir, né? Então, assim, muitos podem falar de você, mas se Deus falar, se muitos falar, ai, Nadir fez isso, aquilo, outro, né? E se eu fiz, como é que o Senhor vai me defender? Como o Senhor vai intervir por mim naquele grande dia? No dia do julgamento, fala para mim, que todos nós vamos chegar perante o tribunal de Cristo, como que ele vai intervir? Se realmente eu menti, se realmente eu enganei, se realmente eu prostituí, adulterei. Como? Fala pra mim. Ei, na raça de comandar manda sair. O diabo, ele vai apontar, né? E aí? Eu vou estar como culpada. Então, igreja, nós temos que, o máximo possível, nos abster do pecado. E se caso nós cometemos pecado, porque nós pecamos todos os dias, caso nós fizemos alguma coisa que a gente ver que fere os princípios do Senhor, que a gente venha se arrepender verdadeiramente e pedir perdão, né? É esse o segredo do evangelho, é se arrepender e pedir perdão. Ele diz assim, no 13, por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, por ele enviado para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Essa parte aqui é muito interessante, ó. Por causa do Senhor, sujeito a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Ele estava aqui falando de Nero. Ele estava no reinado onde Nero estava massacrando os cristãos. Igreja, estava massacrando, perseguindo, querendo... Não, vocês não vai pregar, vocês não vai falar desse Cristo, vocês não vai falar... Ele estava massacrando, mas eles estavam ali, ó, né? Respeitando a autoridade. Aí chega um determinado momento que eles estão lá no livro de Atos 4:19, Pedro, ele diz assim, Pedro e João já tinham sido presos, já tinham passado por várias situações, perseguição e tudo, e eles estavam lá, falando do amor de Cristo, né? E o rei chega e fala assim, ó, não quero esse povo pregando o nome de Jesus, não quero, e ele diz assim, Pedro e João, é certo que nós devemos obedecer a Deus, né? Então, assim, tem situações na nossa vida que a gente vai ter que ir contra a lei. Ou você obedece a Deus, ou você obedece à lei. Então, assim, tem coisa na nossa vida que a gente tem que obedecer somente a Deus, né? Chegar e falar assim, ó, vamos dar um exemplo bem radical aqui. Quando a gente tá lá no livro de Daniel, diz que Nabucodonosor fez uma estátua e aí ele queria que o povo se curvasse a estátua, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim, não, rei, nós não iremos se curvar perante, né, a vossa estátua. Então, vamos ter uma ideia assim. Tinha mais ou menos 100 pessoas e todos se curvaram e somente eles ficaram de pé. Aí, na hora que o rei olhou, todo mundo estava encurvado perante a estátua do rei, né? Porque o Senhor disse que nós não devemos nos escurvar, nos curvar a imagem de escultura, mas no Novo Testamento já deixou assim, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo a si mesmo. Esse amar a Deus está resumindo os 5 primeiros mandamentos. E amar o seu próximo é os 5 depois, né? 1, 2, 3, 4, 5. Amai a Deus sobre todas as coisas. 6, 7, 8, 9, 10. Amai o seu próximo a ti mesmo. Ou seja, você vai amar a Deus, você vai obedecer a Deus. E amar o seu próximo, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai adulterar, você não vai enganar. É isso, né? Pra você ter mais ou menos um paralelo do que eu tô falando. Então, eles não se curvaram a estátua, porque Deus disse que não adorará as imagens, né? Nem no céu debaixo d'água. Então, ele não adorou. E então, ali, eles foram jogados na fornalha ardente. Então, é tão interessante. Joga eles na fornalha ardente. Jogaram esse lá que me dá que Abednego dentro da fornalha. Mas o quarto homem estava com eles na fornalha. Quando o rei olha, há um semelhante como o filho dos deuses, né? E quando ele olha dentro da fornalha ardente, quem tá lá andando dentro daquele fogo? Mandou aquecer 7 vezes mais, igreja. Se o fogo era quente, põe fogo, 7 vezes. Então, e simplesmente eles caíram. Igreja, não queimou um fio de cabelo deles. Nada. E quem estava com ele? O quarto homem que estava dentro da fornalha. Arandaçuda como se você obedecer a Deus, e Deus, ele sabe que você está certo. Ele conhece o coração do homem, ele conhece a intenção do coração do homem. Deus, ele sabe quem é você. Você pode até ir para a fornalha ardente,
Você pode, igreja, você pode estar ali na situação de perseguição de igreja, tem situações que a gente fica pela misericórdia. Meu Deus, eu tô sozinha, não. O quarto homem está com você, igual eu tava com Cedraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Arandaçu de Comanai. Então tem coisas que a gente tem que obedecer a Deus. Tem coisas que a gente tem que sujeitar ao homem. Então, as autoridades, elas são instituídas por Deus. Mas tem coisas que a autoridade faz que a gente não deve sujeitar. Se vai ferir os princípios legais do Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Nós não podemos ir contra nada que fere os princípios do Senhor. Né? Atos 5:29 diz assim, Pedro, os apóstolos também, nós temos que obedecer a Deus. Né? E sempre Pedro, ele está incluído ali. Pedro está falando de coisas que ele viveu. Pedro não está falando de coisas que ele não viveu. Pedro está falando de situações que ele viveu. Então, igreja, nós temos que dar testemunho, contar aquilo que nós vivemos. Entendeu? Não é aquilo que os outros viveu. Que testemunho você tem com Deus? Que testemunho eu tenho com Deus? Nós temos que ter vida com Deus. Para ter vida com Deus, nós temos que passar por situações difíceis e ter testemunho. E para gerar testemunho, dói. E como dói, igreja? Eu choro, espinei, falo, meu Deus, o Senhor não está vendo tal coisa, Senhor. Olha, Pai. Mas tem que passar. Como é que vai gerar o testemunho? Né? Para mim tá aqui, para você tá aí, passou por situações difíceis, né? Mas ele diz assim, seja os governantes como por ele enviado para punir os que praticam mal, honrar os que praticam bem. Então nós temos o poder judiciário do nosso país, né? Onde temos advogados, né? E os demais lá. Então, aqueles que praticam mal, eles são punidos. Vamos dar um exemplo. Não vamos nem para a esfera da advocacia, vamos para a esfera ali do trânsito, né? Tem o trânsito. Tá lá, sinal vermelho. Aqui só pode ir a 90%, 90 por hora. Você passa 100, 100 e pouco, você vai receber a multa, você vai ser punido. Então, isso ainda, as leis, elas são algo que que freia o homem, porque se não tivesse as leis, era pior, era desenfreado. Muita gente fazia o que queria, né? Você vê que são poucos infratores, mas quando você começa a somar, são muitos. Então, às vezes, por um deslize, situações que a gente nem imagina, mas acontece, né? Ele diz assim, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Se você não infringe a lei, você não vai perder ponto na carteira, né? Você vê ali. Ai, Jesus, apesar que a gente tá dirigindo, você ganha tanta multa que você nem sabe onde tem câmera escondida, né? É só Jesus. Olha coisa, viu? Quando tu vê a lombada, só até pula. Diz aqui no 15, pois é da vontade de Deus que praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, assim, nós somos livres, mas para fazer o que é certo, não para fazer o que é errado. Tem gente que acha, eu tô livre, se acha no direito de querer passar por cima dos outros, né? Nós somos livres porque Deus nos livrou do pecado, né? Então nós temos que dar um bom testemunho. Então, como serva do Senhor, com a liberdade que eu tenho, eu vou procurar fazer somente o que é certo. Entendeu? Eu tenho liberdade para roubar, para mentir, para fazer o que é errado. Mas a minha consciência está cativa a Cristo. Então eu sei que eu não vou fazer isso. Porque mesmo que os homens não vejam, o meu Deus, ele vê todas as coisas. Então é isso que importa, é o que Deus vê. Não o que fulano vê, meu esposo vê, meus filhos vê, é o que Deus vê. Sempre vai contar. Nunca se esqueça, sempre tem que contar o que Deus vê. Porque quem vai julgar a minha alma e a tua é Deus. Tá entendendo? Como isso é muito importante? Você tá entendendo? Entenda isso. Tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Então, assim, você tá amando o seu irmão? Você tá temendo a Deus? Você tá honrando o rei? Esse rei aqui, vamos dizer assim, o presidente, os governantes. Igreja, há umas coisas tão estranhas que acontecem hoje em dia. A gente vê lideranças incitando o povo contra o presidente. Nós estamos num tempo onde incita. Gente, mas se Deus fala que as autoridades foram colocadas por Deus, a gente tem que o quê? Orar, igreja. Orar, não incitar o povo. Você tá entendendo? Eles incitam e ficam quietinhos depois das mansões dele, nos palácios dele. E o povo tá lá preso. Né? Um exemplo que aconteceu o ano passado ali em Brasília, em 2023. Fez um ano agora, né? Em janeiro de 2024. Então, são coisas... E o que acontece? Foram exemplos de de crentes, de evangélicos, vamos dizer assim. De evangélicos, né? Então, assim, são coisas, igreja, que se eles lessem a palavra do Senhor, jamais eles fariam isso. Eles iam temer a Deus. Saber que se o presidente está lá foi porque Deus colocou. Seja de papo punir?
Não sei. A palavra do Senhor diz aqui. Seja para que o povo votem a buscar. Porque, igreja, eu tenho certeza de uma coisa. A Bíblia me dá totalmente embasamento para isso. A minha esperança não está firmada no presidente, no ministro, no deputado, no prefeito. A minha esperança está em Cristo. Entra quem for na presidência, no governo, a minha vida está firmada em Cristo. Não vai fazer diferença se entra um ou não. Porque eu sei que eu tenho Cristo. Você tá entendendo, igreja? Então a gente tem que parar de confiar em homens. Deus, ele quer que a gente confie nele, não em homens. Às vezes as pessoas estão muito firmadas em homem. Ai, não. O seu interesse, se você serve a Deus, se você serve o Deus da Bíblia, se você serve o Deus que está aqui, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sua fé tem que estar baseada aqui. Não tem que estar baseada em política. Não tem que estar baseada em diretrizes dadas por homem. Tem que estar baseada na lei de Deus, na palavra do Senhor, né? Que a gente medita de dia e de noite. Infelizmente, nós temos um tempo onde as pessoas acham que não meditam. Acho que as pessoas não sabem que tem isso escrito aqui em 1 Pedro, né? Não sabe. 1 Pedro, 2 Pedro, não sabe o que está escrito em Atos, em outras partes da Bíblia também. Não sabe ali de Daniel, porque igreja não tem lógica. Se você confia em Deus, se a terra é do Senhor, toda a sua plenitude, se Deus fez tudo, eu creio num Deus que fez tudo, um Deus único, somente nele. A minha fé está firmada no Senhor. Por que que eu estou correndo atrás de coisas de homem, coisas, como que se diz aqui, ó, desejos carnais, né? Diz aqui, amados, insisto, no 11, que eu li o começo, né? Deveres sociais dos cristãos, 11, 2:11. Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Gente, nós somos peregrinos aqui. Então, assim, entra presidente, entra rei, sai rei. Então, a palavra do Senhor diz em Daniel que Deus, ele coloca reis, destrona reis. Então, o tempo e as horas pertencem a ele. Então, peraí, que Deus é mentiroso? Então, assim, tá tendo alguma divergência aí com o que eu leio, com o que eu prego. Então, assim, tira o seu foco do homem, põe Deus. Eu acho que a gente está num tempo onde a gente não deve misturar política com igreja. Política é uma coisa, igreja é outra. Nós temos que respeitar as autoridades instituídas por Deus. Nós não temos que estar misturada. Há uma mistura nesses dias de hoje. Isso tem sido prejudicial à igreja, porque deixam de pregar a palavra para ficar falando de política. A igreja, independentemente de quem está lá ou vai deixar de estar, Deus, ele está no mesmo lugar. Jesus está à direita dele, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Então, tempos difíceis vai vir. Porque tem que se cumprir as escrituras, tem que se cumprir Apocalipse, né? Então, assim, oi, quem somos nós para mudar? Né? A gente vê que a história de Jesus, quando Jesus estava indo para o madeiro, ele poderia ter mudado a história, porque ele era o próprio Deus, né? Deus sendo Deus, gente, se mexe, Deus sendo Deus. Olha só, Deus sendo Deus, diminuiu tanto, igreja. Tanto, igreja, que ele virou um zigoto, sim. Orando a sua decomunai. Foi posto ali no ventre de Maria. Né? Foi feito ali, ó. E cresceu. Como nós nascemos, né? Maria de uma virgem. Então, cara, mano. Tô brigando por causa de coisas passageiras dessa terra. A gente tem que brigar pela nossa alma, que é eterna. Isso muitas vezes tem trazido muita confusão à mente do povo, né? E diz que serve a Deus. Isso é muito perigoso. Muito, extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. E isso me preocupa muito. Porque a igreja tem se preocupado com política. Ó, igreja, com política. Vai se preocupar em pregar o evangelho. Buscar o reino de Deus, a sua justiça e mais coisas você não acreditar. Busca o reino de Deus. Porque tudo é estabelecido por Deus. Né? Tá aqui na palavra do Senhor. E é tão tremendo que ele fala assim, ó, trate a todos com devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honre ao rei. Honrem, né, as lideranças instituídas por Deus, né? Eu acho que é em Romanos, diz aqui assim, eu acho que é em Romanos, né? Deixa eu ver. Diz assim, ó. Ai, meu Deus do céu, que tanta coisa. É Romanos 13 mesmo, eu vou ler para vocês verem. Romanos 13. Submissão às autoridades. Preste atenção.
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Vocês praticam o bem e ele o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem um motivo. É serva. E serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, em bruto, tributo. E se temor, temor. E se honra, honra. Então, a igreja, pronto. Oxi, a palavra do Senhor já está falando. A palavra de Deus é mentirosa, igreja? Hã? A palavra de Deus é mentirosa? Então, assim, tá lá. Então, igreja, a gente vai ficar se discutindo? Por isso, aí ele fala assim, por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus. Sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, a temor. Igreja, se a autoridade não está cumprindo o que Deus instituiu, o problema deles. A gente vai ter que orar. A corrupção está aí, tudo está estabelecido. A corrupção começou desde a fundação do mundo. A corrupção está lá, igreja, né? Então, Deus, ele acabou, pelas vezes que Deus destruiu a terra, né? Na primeira vez o mundo, quando é por causa da corrupção do mundo. O pecado estava lá nas narinas de Deus. E aí Deus fala assim, e depois Deus fala, não é... Depois que veio o dilúvio, esse arco-íris é o símbolo que nunca mais eu vou destruir o homem, a terra, né? O que há do homem, né? Então, igreja, se preocupe com a tua alma. Vamos orar pelo presidente, pelos governantes do nosso país? Isso é a coisa mais importante. É orar por eles, interceder. Porque, infelizmente, a decisão que eles tomarem, eles vão dar conta para Deus, como homens, né? Todos nós vamos chegar ante o tribunal de Cristo um dia, né? E diz assim, escravo, sujeite-se a seus senhores, com todo o respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte a aflição sofrendo injustiça. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Se você cometeu mal, você está preso, mas vai ter que pagar. Mas se você foi inocente? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Você fez o bem, as pessoas aceitou como mal, o problema deles. É Ele Deus, igreja. A gente vai sofrer, vai, Senhor, faça justiça. A única coisa que a gente pode pedir, meu Deus, o Senhor está vendo, faça justiça, Pai. Porque os seus olhos estão em todo lugar, faça justiça, né? E julguem a nossa causa. Eu peço para Deus tantas vezes, igreja, faça justiça, Senhor Deus, que a justiça da terra muitas vezes é falha. A mentira, o engano prevalece. Porque muitas vezes o dinheiro está acima de tudo, né? Mas maior que tudo isso é o nosso Deus. E uma hora a conta chega. Mas não é? Mateus, a mamãe está pregando. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, assim, Jesus, ele foi como ovelha muda para o matadouro, ele não falava, né? Ele ficava mudo, né? Quando ele estava lá no Sinédrio, ele nem ficou quieto, né? Tu és Cristo? Tu é o Cristo? Ele não respondeu. Não respondeu. Ele não respondeu. Ficou quietinho, sabe, igreja? Então, assim, e às vezes é tão difícil porque ele vai, ele faz, ele nos dá um exemplo, né?
de como andar nessa terra. A gente não vai conseguir andar como Jesus nunca, porque Jesus era o próprio Deus, né? Mas os exemplos que ele deixou é perfeito, maravilhoso, né? Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converte ao pastor de suas almas. Pastor e bispo de suas almas, né? Então a gente estava desgarrado no mundo. Aí quando Jesus ele vai, né? Ele nos reconcilia, né? E ele dá para nós a oportunidade de servir. Isso é tão importante, né? Então assim, nós somos enxertados, era por judeus, eles não aceitaram, né? Então, quando aceitaram, deram poder ser feito filhos de Deus, então nós somos enxertados. Igreja, e agora a gente fica perdendo tempo com coisas passageiras e efêmeras dessa terra, como diz aqui, né? Vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa alma, né? Vamos ser diferentes, precisamos ser diferentes. Para ser diferente, igreja, não é fácil. Nós estamos no mundo, olha para você diz assim, muitos, né? Poucos, são muitos? São muitas almas sedentas? Pode-se dizer assim? E poucas pessoas para pregar o evangelho? É, infelizmente, dessa maneira. Poucos ceifeiros? Igreja que a gente vê pregar tanta coisa, menos o evangelho. Igreja, a palavra do Senhor é tão simples. É tão simples. Eu amo a palavra do Senhor por causa da simplicidade dela. Né? Só inventa e põe glamour quem quer, porque a palavra ela fala por si, né? É só a gente pregar o evangelho, igreja. A gente precisa de pessoas que preguem a palavra do Senhor. Mais nada, é só isso, igreja. Às vezes a gente tá tão cansada, de verdade, de ver tanta coisa. Igreja, eu não consigo ouvir uma rádio. Aliás, a única rádio que eu ouço, que prega a palavra, eu posso falar aqui para vocês, é a Rádio da Deus e Amor. Tem palavra, tem oração, é só. As outras você não consegue, me embrulha o estômago. E são poucas pessoas que você pode indicar hoje em dia para você ouvir uma pregação, né? Augusto Nicodemos, você pode estar indicando. Hernandes Dias Lopes. Tem um rapaz chamado Igor também. Iago, quer dizer. E são poucas igrejas. Que você, assim, que eu já vi, né? Que eu consegui continuar vendo uma pregação. Mas, infelizmente, muitos não conseguem nem clicar, porque não tem palavra. Não tem palavra, igreja. Não tem um pingo de palavra. Um exemplo, pega um terço aqui, ó. Ele mesmo levou em seu... Um exemplo, vou dar um exemplo para você. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. Não, vocês são curados, vocês estão libertos, você consegue, você pode, Cristo... Oi, mas você pode? Todas as coisas. Tá aqui. Tudo você pode. Pode tudo. Mas a gente tem que glorificar a Deus, né? Ele diz assim, entre os pagãos, de maneira exemplar, que mesmo que eles acusem de praticarem mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então, igreja, as pessoas podem tudo. Mas o que você está fazendo para glorificar a Deus? Igreja, o mundo ele vai te odiar. Claro que vai te odiar. O mundo não vai aplaudir você. O mundo não vai me aplaudir. Porque o mundo jaz o maligno. Mas eu tenho que ter essa convicção de que, mesmo que o mundo me odeia, Cristo me ama. Deus me ama. A Espírito de Deus está comigo. O mundo inteiro pode estar contra mim, mas se Deus está comigo, isso é mais importante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A palavra do Senhor diz, né? Se Deus é contigo, você crê no Evangelho? Então a gente tem que crer, igreja, na palavra do Senhor, né? E ouvir palavra. A gente precisa de palavra. A gente não precisa de motivação. Acho que a maior motivação minha e sua foi Cristo no Calvário, né? Ele morreu, foi moído pelas nossas transições. É o terceiro dia ressuscitou. Que motivação maior é essa? O túmulo dele está vazio. Amém? A Espírito de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe vocês. Um bom dia, né? Que a paz do Senhor esteja com vocês hoje e sempre. Amém? Deus abençoe grandemente o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.